Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um podcast Tech Talks com uma convidada muito especial. Eu sou Stephanie Leite. Eu sou a Cami Almeida e hoje a gente vai falar sobre enfermagem 4.0. Como que a ciência e a tecnologia vem desenvolvendo a saúde das pessoas. E a nossa convidada, Chayane Moura. Fazer aqui um breve resumo, Chayane, você faz a complementação se faltar alguma coisa, tá? Imagina. Chayane, que é enfermeira, é mestre em Ciências Farmacêuticas pela UFRN, está fazendo doutorado em Ciências da Saúde pela UFRN, é docente em diversas faculdades aqui de Natal, integrante do grupo de pesquisa de neuromodulação clínica e do grupo de pesquisa em Química Biológica e Quimiometria. Exato. Nome chique. Pois seja muito bem-vinda, Chayane, ao nosso podcast. Espero que você goste, que você curta e que você compartilhe um pouco do seu conhecimento conosco. Sim, muito obrigada, Camila e Stephanie, pelo convite. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui com vocês, compartilhando, né? E falando a respeito da ciência, da tecnologia e inovação, sobretudo dentro da minha profissão, né? Porque muitas vezes a gente pensa que a ciência, a tecnologia e a inovação, ela se restringe apenas nas áreas de engenharia, de gestão, mas ela tem seus transbordamentos, né, de uma forma transversal em todas as demais áreas. Então, para mim, é uma enorme satisfação estar aqui hoje com vocês para falar sobre a minha profissão. Eu quero trazer uma curiosidade sobre ela, que ela é locutora, gente. Eu não vou nem perguntar se é verdade ou mentira. Ela é locutora. Eu ia fazer ela o quadro agora. Aqui, ó, pra roubar o lugar de Silvio. Imagina. Silvio se cuida. Tá ruim. Mas é mesmo. Ela tem me passado no nosso quadro aqui, que Cami já adiantou, no nosso o que é falso, o que é verdadeiro. Sim. A Chay me passou 2 Chay íntimos já, né? Na entrevista aqui. Sim. Desculpe a intimidade. Não, porque é Cami, é Chay, é tudo assim, né? Fechou. Então, ó, Cami, eu não sei a resposta. Vamos ver juntas aí com o pessoal que tá assistindo. Duvido que não saiba. Juro não. Que não. Passou não. E eu não disse nem me conta. Ó, antes de ser professora universitária, dava aulas particulares de inglês. Será? Ou anda de moto desde que tinha 10 anos de idade. Uma lady assim. Né? Você é daqui. As minhas perguntas para fazer uma... Ei, você não pode ficar pedindo dicas. Não existe. Não, tô pedindo informações para balizar. Pelo sotaque, né? Dá pra gente ver que a Cami não é daqui, né? Não. Ela eu sou nordestina, Como Joe Potiguares. Se bem que Potiguar, não sei, né? Vamos ver. Mas segurem aí a curiosidade, deem seus achismos. Vão dando os palpites, deem seus palpites pra gente descobrir. No final, a Chay vai dizer. Vou revelar o grande mistério. Aí você vai pensando de acordo com o que ela vai responder. Exato. Okay. De acordo com o perfil. De acordo com o perfil. Cami, quer começar com a nossa pergunta séria de hoje? Quero definição de enfermagem 4.0. A primeira coisa enfermagem 4.0. Que é isso? Porque tudo é 4.0 hoje, né? Tudo é 4.0. Então. É porque, assim, na verdade, a enfermagem antes de 4.0, que são os nossos dias atuais, ela foi a enfermagem moderna, né? Então, a enfermagem moderna é a enfermagem de Florence Nightingale. Não sei se vocês já ouviram falar, mas foi a primeira enfermeira, né, que atuou na Guerra da Crimeia. Mãe da enfermagem, né? Então, se fosse uma religião, seria a nossa padroeira, né? E aí a Florence Nightingale, ela realmente veio desbravando, né, a nossa profissão, que hoje é profissão, que antes não era. E aproveitando essa deixa, eu trago aqui para dizer como foi que a enfermagem nasceu, a partir das feridas, né? Cuidar de feridas de soldados nas guerras. Então, assim, como ela veio com a modernização da enfermagem no que tange a fazer gestão do cuidado, né? Hoje a gente ainda trabalha dentro desse contexto de gestão, de fazer epidemiologia, que ela veio fazendo epidemiologia, ela fazia gráficos, diagramas, e hoje a gente só otimizou o que ela já veio enquanto precursora. Por isso que eu falo que nós falamos, na verdade, a enfermagem 4.0, que a gente trabalha já com ciência, a nossa prática ela é baseada em evidências científicas, né? A gente trabalha com diversas tecnologias, seja ambiente intra ou extra-hospitalar, e o 4.0 vem no eixo inovação, que a gente vem inovando aí a nossa profissão. Que é o que a gente vai saber hoje, tudo sobre isso.
Certo. Então, já que a gente está falando de tecnologia e inovação, Sim. me fala aí, quais são as tecnologias emergentes, né, dessa enfermagem 4.0? Sim. Então, uma das tecnologias é o seguinte, quando a gente fala em enfermagem, a gente associa muito ao cuidar, né? Ao cuidado. E como é que a gente vai falar em cuidado retirando os seres humanos? Né? É muito difícil ver dessa forma. Então, quando a gente fala na inserção da tecnologia, né, até inclusive muitos alunos me perguntam, professora, e aí? A nossa profissão ela vai se tornar extinta? Né? Já que está vindo tanta tecnologia, inteligência artificial, e o cuidado humano, será que ele vai ser extinto? Né? Quando, na verdade, muito pelo contrário. A gente vem só trazer soluções para melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, a gente vai usufruir dessas tecnologias, né? Que um grande exemplo do que aconteceu foi a pandemia. Porque a gente já tinha as ideias, né, das tecnologias para serem implantadas e aí a pandemia ela veio para acelerar esse processo. Então, já se pensava na telemedicina, né? Muitas vezes a gente utilizava a telemedicina só para laudar exames. Por exemplo, a gente rodava um eletrocardiograma do nosso paciente e aí, de forma imediata, um cardiologista em qualquer lugar do Brasil via aquele traçado, né, e trazia o laudo para a gente. Então, hoje temos o quê? A consulta, né? Muito se pensa que a consulta ela só é realizada pelo médico, mas dentro da nossa profissão a gente tem a consulta de enfermagem, né? Que a consulta de enfermagem é um dos nossos métodos de trabalho, na verdade, processos de trabalho, né? Que a gente chama até de processo de enfermagem. E esse processo de enfermagem, ele está integrado em 5 etapas. A primeira etapa é a avaliação de enfermagem, onde a gente faz aquela coleta, aquela anamnese que a gente fala, né? A entrevista do paciente, as doenças de base que ele tem, todo aquele recordatório, né? E a gente faz o exame físico. Então, tudo isso faz parte da avaliação de enfermagem. Esse processo de 5 etapas teve uma atualização agora, em 2024, que foi a resolução COFEN 736/2024, que antes era histórico e passou-se a ser avaliação de enfermagem. E eu até ouso dizer que essa atualização ela veio para nos trazer ainda mais autonomia na nossa profissão. Porque agora a gente coloca tudo de enfermagem. É tanto que quando os meus alunos forem assistir esse podcast, eles vão dizer, eita, professora, antes, eles vão completar aqui as etapas. Então, primeiro, a avaliação... Vai cair na prova. Vai, cai. Em todas as minhas avaliações tem que cair o nosso processo de trabalho. Então, a avaliação de enfermagem. Uma vez que eu avaliei o meu paciente, agora eu posso traçar um diagnóstico. Enfermagem traça diagnóstico, sim. Diagnóstico de cuidado e de prevenção. Porque a gente vê já à frente, né? Então, depois da avaliação, a gente consegue traçar um diagnóstico de enfermagem. Depois que eu diagnostiquei o meu paciente, agora eu posso planejar esse cuidado. E essa terceira etapa eu chamo de planejamento de enfermagem. Por quarto, eu vou ter a implementação, uma vez planejado. Dentro do planejamento, eu tenho uma prescrição de enfermagem, que é privativa do enfermeiro. Eu tenho a implementação de enfermagem. E, por último, a evolução de enfermagem, que ela é cíclica. Então, tudo que eu faço, toda intervenção que eu faço para o meu paciente, eu estou continuamente avaliando, evoluindo, na verdade, para saber se está surtindo efeito, se ele tem novos diagnósticos, se aquele planejamento que eu implementei, ele de fato surtiu um efeito favorável para o meu paciente, se eu tenho que replanejar. Então, tudo isso faz parte do nosso processo de trabalho, que é o processo de enfermagem, né? E dentro desse processo, a gente vem inserindo as tecnologias, né? E a inovação. Esse processo de enfermagem, ele está dentro de uma esfera maior, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Quem é estudante de enfermagem, ou quem é enfermeiro, ou quem é da área de saúde, muito provavelmente já ouviu falar na SAI, né, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Então, eu vou dizer que a SAI é um grande artefacto de várias atribuições, e dentro da SAI eu tenho esse PE, que é o processo de enfermagem das 5 etapas. Então, a sistematização, ela diz o seguinte, olha, a assistência de enfermagem é sistematizada. Então, eu não vou assistir o meu paciente só eu e ele. Será se para aferir a pressão dele eu não vou precisar de uma tecnologia, que é o estetoscópio, o SFIG, né, para eu mensurar a temperatura dele? Será se eu vou só tocar na pele dele, eu não vou precisar de um termômetro,
né? Para eu olhar a reação das pupilas dele, será que eu não vou precisar colocar uma fonte de luz? Então, tudo que a gente faz para o nosso paciente, a gente já usa tecnologia. E trazendo também, já juntando essa parte de tecnologia e inovação, muitas vezes pensa, olha, a enfermagem é só curativo, mas curativos com inovação também. A gente tem várias pesquisas sendo desenvolvidas, inclusive aqui dentro da nossa instituição, na UFRN, lá no departamento de farmácia, né? Que estão fazendo curativos biodegradáveis. E cada vez mais a gente vem buscando insumos que possam otimizar esse processo de cicatrização, né? Então, a gente vem aplicando tecnologia, aplicando inovação nesses curativos e muitas vezes não é só você pegar essa tecnologia e aplicar. Você tem que ter o quê? Ciência. Será se qualquer curativo vai dar certo em todo tipo de paciente, em qualquer tipo de ferida? Né? Então, por isso que essa tríade a gente não pode separar, né? A ciência, a tecnologia e a inovação, elas sempre, continuamente, elas andam juntas. É só nesse processo que você falou, todos esses passos, a gente já vê a possibilidade também de usar a tecnologia para mapear esse processo, para acompanhar, para fazer, trazer e registrar todos esses dados e não ter ruído, né, de comunicação com todas as pessoas que estão envolvidas, né? Então, isso já é um processo. Sim. Como também vejo também a possibilidade de a gente usar a IA também para analisar esses dados e já trazer insights, né? O que você vê sobre a IA nessa etapa? Dentro do processo, exatamente. Perfeito. Olha só, lembra que a gente tem que fazer o diagnóstico de enfermagem a partir da avaliação, que a próxima etapa é o diagnóstico? Então, a inteligência artificial, ela poderia nos auxiliar na tomada de decisão, tanto nas escolhas desses diagnósticos, inclusive de prevenção, por exemplo, se eu tenho um paciente internado na UTI, que é idoso, né, um paciente que, além de acamado, idoso, está com algum déficit cognitivo, eu já tenho o quê? Risco de quedas, né? O meu paciente vai ter também risco de lesão por pressão, porque ele vai estar muito tempo acamado e essa pele, né, pode ter muitos fatores fisiológicos que pode perder sua integridade, né, nesse contato de pele com o lençol e por muito tempo. E por isso a mudança, né, de posição do meu paciente, a mudança de decúbito. Então, sim, a inteligência artificial, ela vinha para otimizar o nosso processo, né, que muitas vezes o que a gente não consegue ver de uma forma mais abrangente e holística dentro da nossa avaliação, ele já vai me dar maiores insights de possíveis diagnósticos de prevenção. Mitigar erros, né, também. Acho que existe uma sobrecarga muito grande, né, no setor de saúde, num geral, tanto público como privado. Sim, sim. Mas acho que isso pode ser um grande potencial, assim, de utilizar ela para ajudar isso, fazer esses alertas de coisas. Porque, imagina, são vários pacientes, são várias coisas. Eu até estava vendo que tem também já plataformas que unem todos os seus exames e que já trazem, ou seja, você vem e você não precisa ficar contando o seu histórico. Obviamente, você precisa contar, né, fazer passar por essa anamnese, mas já traz todos os exames que você fez, tudo que aconteceu na sua vida, e isso ajuda muito para vocês também, né? Exato, porque muitas vezes o meu paciente, ele não se recorda de algumas informações primordiais. Não acha que é relevante naquele momento também, né? Ou perde exames, então a gente consegue otimizar muito, né, tendo esse aplicativo e a gente ter essa evolução do meu paciente, né? Como estavam os parâmetros bioquímicos dele, dos exames dos quais ele fez ao longo do tempo. Então, isso sim ia otimizar muito. Aproveitando a sua fala, Cami, quando você falou a respeito da interação da equipe, né, da comunicação, eu trago o prontuário eletrônico. Por quê? Porque antes o prontuário era onde? No papel. E no papel a gente não consegue fluir em todos os setores, né, do hospital, se a gente trazer enquanto hospital. E no prontuário eletrônico, de uma forma remota, né, e momentânea, todos os profissionais conseguem ter acesso a esse prontuário. Eu lembro que na minha época da universidade, nos estágios, a gente competia os prontuários dos nossos pacientes, né, com demais colegas, com demais profissionais, porque eu queria ver o prontuário do meu paciente, mas tinha um outro colega que também queria ver, que queria evoluir o paciente. Então, isso acabava sendo demorado, né? E não otimizava o nosso trabalho, né? Então, a inteligência artificial, ela vem para nos auxiliar, para ganhar tempo e também para ajustar, minimizar os riscos, né? Então, assim, quando a gente fala em inovação, muita gente tem medo, né? Sobretudo aqueles profissionais
que têm um certo tempo de carreira, né, que já estão consolidados dentro da sua profissão, e muitas vezes eles acham que vão ter que se reinventar, que vai ser algo muito difícil para eles se adaptarem. Realmente, alguns possuem essa resistência, mas essas tecnologias, a inovação, ela vem para otimizar, né? Seja o nosso trabalho, seja trazer maior qualidade de vida para o nosso paciente. E mais, agregando mais autonomia, porque como você falou, está na palma da mão do meu paciente os exames dele, então isso vai criar mais vínculo, maior familiaridade, ele vai conseguir ter mais contato no seu contexto de saúde. E é isso que a gente quer. A gente não quer distanciar o nosso paciente da sua situação de saúde, ele é o protagonista do cuidado. E dentro desse protagonismo, a gente tem que desenvolver a autonomia dele também do autocuidado. Perfeito. Chay, você trouxe pra gente, né, que é a tendência, a inovação e tal. Mas e hoje? Isso já está sendo aplicado e diante desse pessoal que é um pouco relutante, como é que está sendo isso na prática? Perfeito. Então, o prontuário eletrônico já é uma realidade nossa, muito próxima, né? Inclusive, quando a gente fala em saúde, sobretudo saúde pública, a gente trabalha com indicadores de saúde. E a gente tinha dificuldade de encontrar esses indicadores, porque a partir dos indicadores, né, a gente vê os gargalos, os problemas de saúde e se desenvolvem políticas públicas. Sendo que as nossas notificações, elas ainda assim, um tanto, são subnotificadas, né? Pelo fato de tantos papéis e tanta burocracia. Quando eu falo em burocracia, eu lembro da teoria burocrática de Max Weber. Então, com tanta burocracia, muitos profissionais e falta de tempo, os profissionais não geravam dados e esses dados não geravam informação. E agora, com a inteligência artificial, a gente consegue ter isso, né? E aí, no que tange à resistência, infelizmente, a gente ainda tem, né, resistência de muitos profissionais, sendo que, como a tecnologia ela veio como trator, né, desbravando, passando por cima, e aí a gente teve que se adequar, se ajustar. Se a gente for ver, a maioria das pessoas, elas têm um WhatsApp, né? E mesmo sem ter tanta familiaridade ao uso das tecnologias, elas tiveram que se adaptar. Então, está sendo mais ou menos assim, né? Eu não gosto muito, mas eu vou ter que usar. Uma pressão de todas as partes, né? Porque eu acho, por exemplo, na minha imaginação, se o profissional pode até ter alguma resistência, chega um paciente que já é tecnológico e já também está buscando. Exato. A gente já tem a percepção, como paciente também, que a tecnologia é algo inovador, que você já se sente, nossa, eu estou num hospital muito bem estruturado, moderno. Isso. E, na verdade, são coisas simples, mas já passa, né? Isso já tem uma comunicação muito positiva também, né? E deixa também a instituição muito mais competitiva, né? Dentro do mercado de trabalho. Aí a gente já entra em negócios também aqui. Negócios tecnológicos. Porque vamos dar um exemplo aqui e vocês fiquem muito à vontade para responder. Vamos dizer que vocês precisam fazer um exame e vocês estão com muito receio do resultado, né? Como todo mundo. Bom, eu vou fazer um exame e vou descobrir algo novo. Não é verdade? E aí você está para decidir entre 2 laboratórios, né? Vão fazer o mesmo exame, sendo que um laboratório vai te dar só impresso e vai pedir para você esperar 7 dias, uma semana. E ainda ir pegar lá. Levar a identificação, tudo. O outro vai te gerar um código identificador, vai dizer que no seu celular, né, dentro das 24 horas ou até menos antes que isso, você vai ter acesso ao seu exame. Qual que você vai preferir escolher? Eu já vou no que tiver o acesso digital. Direto. Mas eu tenho certeza que minha mãe vai no outro. Mas o outro, mais o digital, ele também dá impresso. Tem as 2 opções, né? Tem. E ele vai dar mais rápido o resultado. Será se ela vai querer esperar uma semana o resultado ou ela vai querer dentro das 24 horas? E ir lá buscar ainda. Não, ir buscar ela gosta, mas realmente esperar 27 dias, não. É 7, né? Pois é. Então, é isso que gera mais competitiva. As clínicas, os laboratórios, porque eles têm tecnologias para isso, eles têm equipamentos automatizados, né? Com automação. Tem outros que ainda são tanto analógicos, então vai demorar o resultado. Então, veja como a tecnologia vem para trazer competitividade, né, dentro do negócio, para atrair mais pessoas, fidelizar. Mais clientes, fidelizar, dar maior segurança, né, dentro dos processos. Se você for... tem um laboratório aqui em Natal que eles investem muito em inovação. Não vou dizer o nome porque não... Faça propaganda. A maioria já conhece, né?
Mas, se você for fazer uma visita técnica lá, inclusive, eles são bem receptivos para a visita técnica, para eles mostrarem a estrutura tecnológica que eles têm lá, de inovação, de rastreio das amostras. Porque quando a gente fala em amostras de seres humanos, né, a gente tem que ter muita segurança para não ter troca. Imagina um resultado de exame trocado. Né? Complexo. As questões a advogada já emocionais de processo. Já dá um processo aí. Não, e desestabiliza a vida da pessoa. Isso, eu vi tive uma aluna que teve o exame trocado do filho, que vai saber se é mulher ou homem. Sim. Aí veio errado e ela fez festa, não sei o quê, aí nasceu a menina. Diga aí. Isso é algo simples, né? Mas imagine uma doença grave. Né? Estou com uma doença gravíssima aqui para morrer e era mentira. Era mais uma curiosidade, ela processou? Claro, né? Aluna de direito. Com certeza. Já me manda aí. Então, o nosso medo. Quando a gente encontra um advogado e tem medo de entrar em alguma briguinha, é real, gente. Porque eles processam mesmo. Mas tem que processar. Ela gastou quanto para fazer essa... Segurar seus direitos, né? As questões emocionais também. E o pobre do menino que nasceu... Mas é muito interessante isso. Por exemplo, eu faço anualmente um monte de exames, né? E aí eu gosto de fazer todos no mesmo laboratório, porque eu consigo ver um gráfico que eu vou ver na evolução. Então, antes de ir no médico e levar bronca, eu já sei se eu fiz certo ou não tudo. Será que eu comi direito? Tomei o remédio certo? Porque eu já sei ali, entendeu? Então, isso, além de ter me trazido mais consciência, me fidelizou naquele laboratório, porque eu quero ficar ali, eu me sinto sinto que eles me conhecem. E o meu médico também já consegue ter um diagnóstico muito mais preciso, né, com essa visão. E você se sente muito mais partícipe, né? Desse processo. Você tá bem Eu acredito que você consegue participar dessa evolução ou não. Sim. Perfeito. Muito bom. E ela consegue até colocar os dados para o chat analisar. Eu não preciso. Eu tenho o que é que eu tenho? Eu tenho amigos médicos, gente. Então, esses são meus consultores. Já mando, eu tiro dali do site e já mando. E aí? Já manda aí. Antes de ir no meu médico, já faz a triagem, né? Exatamente, já tem que... Pois é, mas nem tudo são flores, né? Vou me mostra aí os lados negativos. Aí o gancho, porque isso faz com que muitas vezes você não queira ir para um profissional de saúde. Já vi o resultado, né? O chat me disse. Isso, o chat me falou. Ou então você se parametriza ali pelos valores de referência. Tá dentro do valor de referência mesmo, pertinho do limítrofe, mas está tudo certo. Mas não é bem assim, né? Cada pessoa é um jeito. Não, também nós, enquanto clínicos, né? A gente tem que correlacionar com outros exames. Eu tenho que correlacionar com o histórico do meu paciente. Porque se a gente pensar, por exemplo, em uma glicemia, que é um exame simples, né? Que é a glicose no sangue, a glicemia sérica. Você vai, aí geralmente, cada laboratório, ele adota, né, um parâmetro de referência, mas de acordo com uma sociedade, uma autarquia privilegiada, seja brasileira, seja americana. Então, tem lá um exemplo. A glicemia sérica, o valor de referência está entre 70 a 100, né, miligramas por decilitros. E aí, a gente, né, que é mulher, que é jovem, vamos dizer assim, vai e dá no limítrofe, ou só passou um pouquinho. Aí vai um idoso e dar esse mesmo valor. Será se é a mesma coisa? Completamente diferente, né? Porque o idoso, veja lá, a gente pensa o quê? Olha, o idoso, ele viveu muito mais, né? Ele teve exposto a muito mais riscos. Então, se ele tivesse que desenvolver um diabetes, ele já teria desenvolvido. Então, é o contrário. Entende? Eu pensei que o do idoso era pior, mas não. Não. Nós, jovens. Entendeu? Então, assim, por que o seu já está no limítrofe? Entendi. Entende? Então, eu tenho que levar em consideração as variáveis de sexo, de faixa etária, de doenças de base que meu paciente tem. Por isso que eu, enquanto pessoa, né, sem ser clínico, eu também não posso já dar um diagnóstico para mim mesma, né? Mas a telemedicina já é uma baita ferramenta, né? Sim. De facilitar já o envio logística. Sim. Mas é como o Chay falou aqui no início, até para alertar o pessoal que está assistindo. A inteligência artificial é uma ferramenta para ser usada por quem? Por mim, nesse caso, não, que eu não sou profissional. Tem que ser usada por uma profissional que saiba. Mas também temos ferramentas para o paciente. Então, mas não nesse caso, diagnóstico. Exato, eu sozinha vou me diagnosticar. Não é para isso. Não é para isso. Né? Essa ferramenta, a tecnologia, ela vai me auxiliar enquanto clínica.
né? Enquanto eu, profissional clínico. Agora, o meu paciente, ele vai se tornar protagonista pelo fato dele conseguir ter acesso, né, a essas informações e saber o quão é importante eu ter esse recordatório dos demais exames, né? Já se desenvolve aplicativos, por exemplo, a gente falou sobre idosos, né? E idoso, ele faz polifarmácia. O que é polifarmácia? Quando você faz uso de vários medicamentos, né? De forma crônica, de forma contínua. E aí, tem aplicativos que o meu paciente consegue cadastrar todos os medicamentos que ele usa e aí o aplicativo vai dizer, né, quais os melhores horários para ele tomar, para não ter interação medicamentosa, interação medicamento-alimento, para ajudar na gestão dentro do seu domicílio. Outra coisa muito legal na inovação é que a gente não precisa, como a gente falou em telemedicina, né? Muitas vezes a gente não precisa estar assim, ó, no presencial como estamos aqui. Eu consigo acessar o meu paciente, ele mesmo na sua residência. E eu dentro da clínica. Eu posso colocar dispositivos que vão monitorá-lo à distância e eu recebo em tempo real os resultados. Então, eu consigo saber se ele está com febre, eu consigo saber a pressão arterial dele, né, a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Então, isso é muito bacana, porque muitas vezes é um paciente com falta de acesso, ou um paciente que mora em outro estado ou em outro país, e a gente acaba, né, rompendo essas barreiras aí. Inclusive, muitos pacientes são resistentes, né, a mudanças a ir até uma clínica ou hospital. Então, isso otimiza muito, né, esse cuidado. Bacana. E a questão, quando a gente fala da parte ruim da coisa, né, eu vejo também muito esses desafios éticos também. Sim. Porque sempre teve muitos dados, mas os dados eram em papéis, ficavam nas caixinhas e o vazamento disso, na pior das hipóteses, estavam ali naquele hospital limitado, né? E hoje não, hoje a gente tem isso que pode em qualquer momento. De informação. E tem muito aquela preocupação do quanto a indústria tem acesso, pode ter acesso a essas informações e influenciar a indústria farmacêutica, etc, né? Então, assim, como que você vê esse desafio? É o seguinte, para implantar um sistema de informação no hospital é algo bem oneroso, né? Bem caro. Por quê? Porque você tem que ter um sistema de segurança para não ter esse vazamento de dados. Então, algum hacker, né, que consiga ter acesso, ele vai expor informações, vai chantagear a direção do hospital, sobretudo em cidades que têm artistas, figuras públicas. Então, eles vão ter acesso, vão ver informações pessoais e sigilosas dessas pessoas, né? Então, assim, é um investimento muito alto que tem que se ter nesses sistemas de informação para ter segurança e realmente é um grande desafio, né? Mas eu acredito que, como a gente já viu muitas notícias, até de artistas que vazaram, né, informações clínicas deles, muitas vezes essas informações elas não são só vazadas dentro do sistema de informação. Na verdade, eu nunca ouvi falar uma manchete dizendo, olha, conseguiu entrar no sistema de informação do hospital. É muito mais uma informação vazada pelos próprios profissionais. Por isso que eu ia falar. A capacitação dessas pessoas também para lidar com essas informações. Sigilosas, exato. A LGPD, né? LGPD é forte. Agora vamos falar sobre o meu código de ética, então, o código de ética dos profissionais de enfermagem, né? O nosso mais atual é o COREN 564/2017, perdão, que aí dentro desse código de ética, ele traz os direitos, os deveres, as proibições, infrações e penalidades. Então, como eu também sou professora de legislação, adoro, uma mulher completa. E exercício profissional, não mais que vocês. Ela faz o remédio, ela aplica e ela ainda estuda. É completa. Então, assim, eu foco muito no que tange aos nossos direitos e deveres e, sobretudo, as proibições, né? E aí, os alunos, quando eu estou dando aula de código de ética, aí muitas vezes os alunos querem ser juízes dos pacientes. Aí, não, mas ele cometeu tal infração, tal crime, eu não posso me recusar a assistir esse paciente, ou, porque ele fez isso, eu disse, olha, gente, se vocês querem julgar o seu paciente, vocês não estão na profissão certa.
né? Vocês vão aí para a área de direito, segurança pública, né? Porque ali nós estamos para assistir pessoas, independente do que elas fizeram. É claro que a gente tem que levar em consideração as nossas questões no que tange a valores, a nossa moral, né? Como a participação do aborto. Olha o tema polêmico chegando, né? Porque tem um aborto legal e tem um aborto ilegal, né? Dentro do aborto legal, nós podemos nos recusar a participar se isso, né, fere as nossas questões religiosas, culturais, moral. O código permite o afastamento? O código permite, contando que você assegure que a assistência daquela paciente seja continuada, que outro profissional possa assistir, né? Mas o aborto ilegal, estamos proibidos de praticá-lo, né, evidentemente. Mas o aborto legal, você tem o direito, sim, de se negar, contando que aquela pessoa ela consiga ter a assistência contínua necessária. Mas lembrando que quando a gente vai ser um profissional de saúde, a gente pensa que vai atender todas as pessoas, né? A gente vai ali para cuidar pessoas, a gente não está ali para julgar as pessoas. Então, é algo para a gente colocar em mente, né? A gente está vindo para agregar, para trazer qualidade de vida. Se for para ser juiz, então vai estudar para o concurso para ser juiz, né? Exatamente. Se é para cuidar de pessoas, vamos cuidar de pessoas e com ética. E o juiz julga seguindo um procedimento, né? Não é Exato. assim, oi, cheguei, não gostei de sua atitude. Enfermagem tem que ser por amor, né? Em resumo, tá lidando com vida, não importa de quem. E com muita ciência. Muita ciência, perfeito. E adepto a usar as tecnologias, né? Tem que estar super... É o que eu falo muito para os meus alunos. Olha, gente, não podemos nos afastar do que é inovação, do que é tecnologia. Esse celular aí de vocês não é só para ver quem te curtiu, não é só para estar olhando, só para estar stalkeando as pessoas. Esse teu celular, tu pode baixar vários aplicativos que vão te otimizar nos estágios, enquanto profissional, mas isso também não vai te limitar, né? A gente tem que saber utilizar a inteligência artificial ao nosso favor. E não para a gente parar de estudar. E não, tem a inteligência artificial, eu rapidamente posso acessá-la. A gente tem que ter o poder crítico, né? Enquanto clínico, crítico. Eu vou utilizar a inteligência para otimizar o meu trabalho, que não é substituível, né? Perfeito. Então, já tocando nesse assunto aí da enfermagem 4.0, os novos enfermeiros, quais são as habilidades e competências que você acha assim, primordial hoje para um enfermeiro? Que não pode faltar, antes não era necessário, mas hoje é imprescindível. Primeiro, né, não é opcional você gostar de tecnologia ou não, né? Independente disso, saiba que você está indo para um mercado de trabalho super competitivo e que vai ter muitas tecnologias. E você vai ter que utilizar. Outra coisa muito importante, né, a língua. Porque muitas vezes a gente fica pensando em... não, mas eu sei falar muito bem português. Não é só isso, né? A gente tem muita tecnologia importada. Então, para ler os manuais, nem sempre vão estar traduzidos em português. Muitas vezes os comandos lá vão estar em inglês. Professora, né? De inglês. Então, olha aí as dicas. Então, é importante que você tenha, né, uma proficiência em inglês, que você tenha uma familiaridade em outra língua, né, porque a gente tem muita tecnologia importada. Outra coisa é não deixar o nosso trabalho mecanicista. Porque por mais que a gente tenha muita tecnologia, mas somos humanos, né? E esse cuidado, ele literalmente é humanizado e a tecnologia vem só como solucionadora, né? Só para me otimizar. Nunca essa tecnologia vai me substituir, né? Enquanto enfermeira. O meu paciente precisa de mim. E a tecnologia, ela vem só ao meu favor. Então, pensar dessa forma, né? Se preparar para ter um curso, uma proficiência em inglês, está aberto para aprender, para fazer uso dessas tecnologias e, sobretudo, algo que vocês falaram muito bem aqui, a capacitação, né? Nós, enquanto enfermeiros, nós preparamos também recursos humanos, né? Então, temos uma equipe de enfermagem que hoje são os técnicos de enfermagem. Vocês né? têm um cargo gerencial, né? Isso, a gente tem um cargo de liderança, de gestão, né? A gente tem uma tríade, que é o ensino, é a assistência e a gestão, né? Então, nós, enquanto líderes de equipe,
né? Dentro da lei do exercício profissional, a equipe de enfermagem corresponde ao enfermeiro, ao técnico de enfermagem, ao auxiliar de enfermagem e às parteiras. Hoje a gente não tem mais o curso de auxiliar de enfermagem. Inclusive, já falo, se estiverem vendo algum curso aí de auxiliar de enfermagem, né, podem comunicar ao COREN, ao nosso Conselho Regional de Enfermagem, fica porque não tem. Depois você bota no link aí, o telefone, e-mail. E aí, nós temos esse papel de gestão. E se vem uma nova tecnologia para o meu hospital, para o meu setor, quem é que vai capacitar essa equipe? A minha pessoa, né? Eu, enquanto enfermeiro. Então, eu ainda tenho que ter esse braço na educação, no ensino. Então, não tem como você ser enfermeiro sem ser gestor e sem ser professor, né? Ensinar. Além do assistencial, que a gente pensa muito na assistência, no cuidado. Mas o cuidado, ele é tanto direto quanto indireto. E uma vez que eu estou preparando recursos humanos, eu estou fazendo um cuidado indireto para o meu paciente, porque eu estou preparando uma mão de obra para cuidar dele. Acho que hoje em dia toda profissão exige um gestor, né? Não existe mais, eu sou advogado, ponto, tá. Se você não for gestor, sim, eu sou engenheira. Tem que ser gestora também. Bom, se você tem uma organização, se você tem processos, se você tem pessoas, precisa de gestão, precisa de administração, né? Chay, e nos próximos 10 anos, assim, como que você vê essa evolução? O que você fala, nossa, tal coisa com certeza vai estar muito forte, que você deslumbra, assim, nesses próximos anos? Perfeito. Eu vou dizer o seguinte, vocês veem que a longevidade, né, ela está muito bem vista. A gente vê a pirâmide sociodemográfica, né, a faixa etária, daqui a 2050 a gente vai ter muitos idosos, né? Idosos são resistentes a se locomoverem, a ir para consultas, né? Porque eles entendem que ainda são adultos e que essa autonomia ainda está muito preservada, né? Então, eu penso que daqui a 10 anos, por exemplo, né, a gente ainda vai ter muito mais idosos em relação a hoje, 2024, daqui a 2034 anos. Então, eu penso que o maior investimento é você investir na saúde do idoso no tocante da inovação, né, na telemedicina, sobretudo na telemedicina, porque a gente vai fazer esse cuidado à distância, né? E mais uma vez, como as pessoas elas já estão muito inseridas, né, dentro da tecnologia, eles vão fazer uso da tecnologia. Os adultos de hoje, né, vão ser idosos tecnológicos. E aí eles vão usufruir muito dessa tecnologia. Então, eu acho que vai ser uma área aí muito promissora mesmo. Nós, no futuro, usaremos telemedicina. Mais do que eu já hoje. Usei, achei muito eu já bom. Usei. Já para consulta, né? Como eu sou de São Paulo, eu já faço consultas com alguns médicos meus por telemedicina. Não deixo meus médicos. Então, isso eu achei muito bom. E muitas vezes o meu paciente ele vai receber uma correspondência na casa dele com os dispositivos. Ele mesmo vai colocar nele, né? Ele vai ligar manusear. E a gente vai manusear e a gente vai estar ali orientando, né? E monitorando ele de uma forma contínua e à distância. Perfeito. Até aqueles óculos de realidade virtual, sim, né? Poderão ajudar bastante nisso. Sem dúvida. Eu vejo que é muito usado já na fisioterapia. Sim. E imagino que vai entrar em todas as A gente esferas. Tem utilizado muito a tecnologia na educação mesmo. Por exemplo, quando a gente vai para esses congressos, a gente vê muito, né, stands de algumas tecnologias, inovações. Então, muitas vezes você usa um óculos e esse óculos vai mostrar como você vai ser daqui a tantos anos, enquanto idoso, com catarata. Então, isso mostra a realidade de como o paciente vai ser, né? Então, isso gera uma certa empatia, né? Perfeito. Gera muita empatia. Também outro congresso que é Natal Dia de Educação, que é um congresso nacional, que também não vou fazer propaganda. Por favor, só quando eles patrocinarem. Mas, assim, é um baita congresso, não deixem de participar, né? Sobretudo que é aqui na nossa terrinha. Mas eles utilizam muito esses óculos, né, de realidade virtual e para otimizar na aula de anatomia. Então, a gente consegue entrar dentro do órgão, ver as estruturas de perto. É como se estivesse dentro do corpo humano. Então, muitas vezes, a gente não vai precisar daquele laboratório cheio de peças. É muito importante para a gente conhecer as estruturas, sim, né? O tato. Mas o visual, esse óculos, ele
é bem promissor, ele é muito supre, bom. Né? Ele Até porque não temos muitas peças, né? Exato. Então, além de ser muito atrativo, né, para o aluno, então deixa ele muito mais protagonista dentro do seu aprendizado, né? Porque cada vez mais a gente precisa desenvolver isso nos nossos alunos, que eles sejam o centro, né, do seu aprendizado. E com tantas tecnologias, muitas vezes as tecnologias estão afastando. Por exemplo, quando eu vou dar aula, eu tenho que competir, né, a atenção dos meus alunos com as redes sociais, com o celular. Então, quando você traz a tecnologia dentro da sala de aula, veja que a gente está fazendo uma coxa de retalhos com muitos assuntos, né? Então, a gente, quando utiliza essa tecnologia dentro da sala de aula, você consegue ter maior atenção do seu aluno e ele vai achar a aula muito mais interessante. Por isso que quando eu estou na aula, eu vejo que eles estão muito no celular, fazendo selfie e tal. Na sala de aula. Mas agora vai ser graças então, a gente, Deus. eu ponho vários QR Codes, né, na minha aula. Só, pessoal, pega aí o celular, lê aqui esse QR Code, olha essa legislação aí, me responde qual é o primeiro artigo do direito do profissional de enfermagem. Aí exercer sua profissão com autonomia, liberdade. Né? Na próxima você diz assim, quem tiver com o celular, fora. Ixi. Bem rude, bem uma líder autocrática, né? Não. Ela lá é Stephanie, assim, na sala. Eu gosto mais da teoria de Max Weber. Adoro, ela tem que dizer essa teoria. De Max Weber, não, de Maio, Vamos marcar um próximo podcast. Só para falar. Esse já foi repleto de conteúdo também, né? Eu só vou finalizar aqui com uma pergunta rapidinho, que tem a ver com o tema. Legal. E as graduações de enfermagem estão acompanhando? As matérias, disciplinas estão acompanhando essa inovação, essa tecnologia, ou está lá no passado e a gente está aqui só teorizando no nível universitário? Então, algumas universidades sim, né? Dentre das universidades que eu dou aula, tenho aqui o currículo, ele está muito voltado ao campo profissional, né? Então, ele traz disciplinas de empreendedorismo, de inovação, porque, como eu falei, né? Muitas vezes a gente pensa em uma enfermagem assistencial, mas eu, enquanto enfermeira, eu sou um profissional liberal também, eu posso empreender, eu ensino também, então a gente tem que mostrar todos os leques, né, para o nosso aluno. Então, a gente está aí com um currículo bem atualizado dentro da realidade que a gente está vivendo, né? Então, sim, vem acompanhando, não está só na teoria, né? Está em passos lentos, mas não só na teoria. É bem raro hoje em dia, alguém está acompanhando a realidade, mas tudo bem, que bom saber. Câmbio, você tem alguma outra pergunta para a gente finalizar a parte séria? No nosso tempo. Isso, já. Então, vamos aqui para a parte divertida do nosso podcast. Vamos lá. E saber a verdade. E aí, essa jovem andava de moto desde os 10 anos de idade ou ela dava aula de inglês? Câmbio, o que você acha? Professora, o que é que você acha? Os dois. Os dois, mas não pode. É uma mentira e uma verdade. Se ela fizer os dois, aí já errou. Brincadeira. Já não entendeu o propósito, já não entendeu. Né? Eu vou dar meu voto. O meu voto é que ela andava de moto. Porque sempre é assim. Tem uma coisa bem surpreendente. Não tem cara, né? Uma lady toda fina, mas eu acho que andava de moto. Então, Cami acha que é qualquer um aí. Ela tanto não faz, sabe. Os dois são verdades, né? Vamos ver aí se vocês acertarem. Mesmo se andar de moto, tem que ter o inglês para poder ler os manuais. Então a gente já sabe. Mas é da aula de inglês. Mas quem fala inglês dá aula, né, gente? Tu nunca me deu aula, não. Eu vou dar a resposta agora? Diga. Então, é o seguinte. Muitos alunos meus acham que eu dou aula de inglês. Ou que dei aula de inglês, sou professora de inglês. Por quê? Porque eu utilizo vários jargões, né? Então, como as tecnologias têm muitas nomenclaturas em inglês, né? Os insights, por exemplo, Adoro. Né? Ela devia ser do mestrado da gente, porque todo mundo só fala inglês aqui. Então, assim, para me aproximar mais dos meus alunos, eu trago muitos jargões em inglês. Então, eles pensam, sim, que eu fui professora de inglês. Mas então, é mentira! Aí tu anda de moto. Isso, e outras cositas más. Mulher radical. Pois eu quero ver uma foto dessa pra botar aí no final, viu? Vamos ver. Pois é, vou colocar. Surpreendente, pois parabéns aí. Não dá aula, mas fala inglês, tá, gente? Aí, qualquer dúvida de inglês, pergunta ela. Imagina, não é bem assim, não. Pois é isso, gente. Muito obrigada, Chay, pela sua presença. Foi muito boa. Agradeço. Aprendemos bastante sobre enfermagem 4.0. Agradecimentos para quem, Camila? Para todos, né?
Para todos nós, para o pessoal aqui do Departamento de Comunicação, sim, principalmente, nosso querido aqui Silvio, que está atrás comandando toda a parte do rádio. Olá, Silvio. Agradecer também ao nosso pessoal, nossos orientadores do programa de Inovação, Ciência e Tecnologia da UFRN. Exato. A Cami e a Chay aqui novamente. E a vocês que estão aí assistindo e participando ativamente. Pois é isso. Beijos. Beijo. Até mais, pessoal.